Sabe aquela história quem desenvolve com Delphi conhece bem? A gente passa meses criando um aplicativo que, olha, voa no computador. Mas aí, compila para Android e a coisa muda de figura. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como transformar essa frustração toda em um aplicativo com cara de nativo e, o mais importante, rápido de verdade. E olha, essa sensação não é só com uma ou duas pessoas, não. É um dos maiores desafios para quem desenvolve em Delphi para Android. Essa lentidão não é só um detalhe técnico, sabe? É uma barreira que impede o aplicativo de ser bom. É o que separa um usuário feliz de um aplicativo desinstalado. E quando essa lentidão chega no extremo, a gente conhece o nosso principal vilão, o ANR. Essa janelinha aí é basicamente o sistema operacional falando para o usuário: olha, esse aplicativo aqui quebrou, quer fechar? Não tem nada que grite mais aplicativo de má qualidade do que isso. Então a nossa missão número 1 é evitar que isso aconteça. Para resolver esse mistério, nossa investigação vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos analisar a cena do crime para entender a causa de tudo. Depois, vamos estabelecer a regra de ouro, aquela que não dá para quebrar. A partir daí, a gente monta o nosso arsenal de otimização, explora um motor gráfico super moderno, um verdadeiro kit de competição e, por fim, adota uma filosofia de performance para nunca mais passar por esse sufoco. Vamos começar pelo mais importante de tudo, a regra de ouro. E atenção, isso aqui não é uma sugestão não, é a lei fundamental do desenvolvimento mobile. É o passo mais crucial para qualquer otimização que a gente venha fazer. E a regra é essa, bem direta. Nunca, mas nunca mesmo, bloqueie a thread principal da interface. Pensa assim, essa é a única thread que tem permissão para desenhar as coisas na tela. Os botões, as listas, tudo que o usuário vê. Se ela ficar ocupada fazendo outra coisa, qualquer outra coisa, a interface congela. Simples assim. Essa analogia do slide é perfeita. Pensa na thread principal como um rei bem mandão. O único foco dele é manter o reino, ou seja, a interface do app, fluindo bonitinho. Qualquer tarefa que demore, tipo acessar um banco de dados ou chamar um serviço na internet, vai fazer o rei parar tudo e o reino inteiro, o nosso aplicativo, fica paralisado, congelado. E o Android não perdoa. Ele fica de olho o tempo todo. Se a thread principal ficar bloqueada por mais de 5 segundos, ele já assume o pior. O aplicativo travou. É aí que ele entra em ação e mostra para o usuário aquele botão para fechar tudo. Fim de jogo para a sessão do usuário. Bom, agora que a gente já entendeu a lei, vamos ver como obedecer. Chegou a hora de sair da teoria e ir para as ferramentas práticas. Essas aqui são as táticas fundamentais, sabe? As nossas armas na linha de frente contra a lentidão. Vamos pegar um cenário clássico, que todo mundo já passou. Precisa encher uma lista com centenas de itens. O jeito padrão de fazer isso, e a fonte de muito problema, é que a cada item que a gente adiciona, a interface tenta se redesenhar. Adiciona um, redesenha. Adiciona outro, redesenha de novo. Imagina isso 500 vezes. É o congelamento na certa. A solução é um padrão super elegante, o Begin Update e o End Update. É como se fosse um botão de pausa para a interface. Antes de começar a adicionar os itens, a gente chama o Begin Update e isso diz para o componente: olha, segura a onda aí, vou fazer um monte de mudança. Não se redesenha ainda. Aí a gente adiciona todos os 500 itens e só lá no final a gente chama o End Update. Aí sim, o componente se redesenha uma única vez, já com tudo pronto. E o Try Finally, esse é nosso cinto de segurança. Ele garante que o End Update vai ser chamado mesmo que dê algum erro no meio do caminho. E o impacto disso, olha, é absurdo. Um caso real, lá do Stack Overflow, mostra uma operação que levava 25 segundos de tela travada. Com esse padrão, o tempo caiu para 125 milissegundos. É a diferença entre algo inaceitável e algo instantâneo. É outra realidade. Tá, mas e aquelas tarefas que são lentas por natureza? Tipo uma chamada de rede. Essas têm que ir para uma thread separada. Mas como essa thread avisa a interface que terminou? O jeito antigo? Synchronize. É como o funcionário que chuta a porta da sala do chefe e grita: parem tudo, preciso entregar isso agora. Já o Kill é muito mais educado. É como deixar um bilhete na caixa de correio do gerente. Ele vai ler e resolver quando tiver um tempo. É assíncrono, não atrapalha ninguém. E, sinceramente, é a escolha certa em 99% dos casos no Android. Agora, vamos para uma otimização que é quase mágica. A gente não vai mexer na lógica do código, mas sim no coração do aplicativo, na forma como ele é desenhado. É como fazer um transplante de motor gráfico. Queria apresentar para vocês o Skia. Isso aqui não é uma biblioteca qualquer, não. É a tecnologia de gráficos 2D do Google, testada e aprovada em produtos que bilhões de pessoas usam todo santo dia.
Se é rápido o suficiente para o Chrome e para o Android, pode ter certeza que é rápido o suficiente para a gente. E aqui vem a melhor parte de todas. Para ativar todo esse poder num aplicativo Delphi moderno, é surpreendentemente fácil. É literalmente uma única linha de código. É só adicionar essa linha quando o aplicativo inicia e pronto. O motor gráfico do FireMonkey é trocado na hora pelo Skia. E o ganho real disso? Bom, os testes mostram melhorias de até 50% na performance gráfica. Isso significa animações mais suaves, rolagens de tela sem engasgar, uma interface muito mais responsiva e tudo isso com uma única linha de código. É o tipo de otimização que a gente chama de ganho grátis. Ok, a nossa base agora está bem sólida. Mas e se a gente quiser ir além? Para quem está buscando o máximo do máximo em desempenho, tem um próximo nível. É aqui que entra o Alcina, que é como um verdadeiro kit de competição para o seu aplicativo. Essa analogia aqui resume tudo perfeitamente. O motor padrão do Delphi é como o nosso carro de rua, ótimo para o dia a dia. Mas as lojas de aplicativos, ali é uma corrida de alta performance. Para competir de verdade e vencer, a gente precisa de turbo, de suspensão preparada. O Alcinoe é exatamente isso. E os números não mentem, né? Olha só, desenhar um controle simples que no FireMonkey padrão leva 3 milissegundos, com o Alcinoe leva só 0,1. Carregar uma lista com 2.000 itens que podia demorar 35 segundos travando tudo, passa para 125 milissegundos. Até o jeito de lidar com textos é otimizado, usando o padrão UTF-8 nativo para evitar conversões pesadas. A diferença é gigantesca. Mas o Alcinoe é muito mais do que só uns componentes de interface bonitos e rápidos. É um ecossistema completo. Ele oferece ferramentas para resolver problemas do dia a dia, um worker HTTP para fazer requisições de rede do jeito certo, uma ferramenta para facilitar a vida na hora de integrar bibliotecas do Android, um profiler para ajudar a caçar os gargalos de performance e até um leitor de JSON que é um foguete. É um kit de ferramentas para dev profissional. Chegamos na nossa última parte, e talvez a mais importante de todas. Performance não é um remendo que a gente faz no final. É uma filosofia. É uma parte da arquitetura do aplicativo que tem que ser pensada desde o primeiro dia. Esse é um mandamento. A intuição da gente falha, mas os números não. Em vez de ficar no achismo, tentando adivinhar onde está a lentidão, a gente precisa medir. Tentar otimizar às cegas é a receita certa para se frustrar. A otimização de verdade sempre começa com a medição. E para medir, a gente está muito bem servido de ferramentas. O Profiler do Android Studio mostra em tempo real o que está acontecendo lá no aparelho. Ferramentas como o ProDelphi dão uma análise super detalhada dentro do nosso código Delphi. E o mais legal, o próprio Delphi agora tem um modo de compilação Profilable, que deixa a gente medir a performance do aplicativo como se ele estivesse na mão do usuário, sem o peso do depurador, que às vezes pode até enganar a gente. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O objetivo final de toda essa conversa sobre otimização não é só economizar uns milissegundos. É remover as barreiras técnicas para que a gente possa focar no que realmente importa, na criatividade, na inovação. Otimizar não é uma tarefa chata, é uma forma de libertação para poder construir coisas ainda mais incríveis.